Segunda-feira, 29 de outubro de 2018. Hoje, Minas e o Brasil amanheceram na expectativa dos governos eleitos. Na presidência, o deputado federal carioca e ex-capitão do Exército, Jair Bolsonaro, do PSL. E no governo do estado, o novato na política, empresário de Araxá, Romeu Zema, do Partido Novo. O que esperar dos mandatários que vão manejar o futuro do estado e do país? Eu converso com o cientista político e professor da UNA, Paulo Diniz. Bem-vindo, Paulo. Obrigado. Paulo, vamos começar pela eleição presidencial. Jair Bolsonaro, logo depois do resultado da eleição, nesse domingo, ele fez uma live no Facebook e depois uma declaração pela TV. Como Bolsonaro, na sua opinião, vai governar? Porque, tanto numa fala quanto noutra, ele mostrou algumas contradições. Numa das falas, ele coloca aquele tom que ele já tinha colocado antes de encarar opositores como inimigos. Já na outra fala, ele fala em respeitar a democracia e em respeitar a Constituição. Qual Bolsonaro vai governar? Olha, eu não tô querendo ser positivo, nem muito, não vou ficar na torcida não, mas o ideal seria a versão mais tranquila, mais light, né? Mas agora eu acredito, acompanhando a campanha, eu acho que ele veio passando por um processo de transição, né? Ele passou ali décadas no Congresso, fazendo um papel muito claro, né? De um personagem muito claro ali, que trabalhava para um eleitorado muito específico, eram as famílias de militares, que sempre tiveram uma concentração muito grande no estado do Rio. Então ele sempre representou um personagem voltado para o seu eleitorado específico. O resto do Brasil que ia pensar disso não interessa, porque não eram eleitores dele. Então, isso deixou claro, né, com tantas declarações que ele deu ao longo do tempo, que agradavam ao público específico dele, mas não às outras pessoas. Mas não interessava porque ele jogava para esse público específico. Agora, durante a campanha, a impressão pessoal que eu tenho é que ele se assustou de estar tendo que falar com um público maior e de o quanto que a mensagem dele era inapropriada para esse público maior. Ele se desmentiu várias vezes, ele se corrigiu várias vezes, ele mudou o discurso várias vezes, porque ele foi percebendo, e não me parecia isso uma coisa muito calculada, não. Ele me parecia, principalmente em entrevistas e naquele debate que ele participou, no início, uma coisa que meio que assustado, né? Agora, Paulo, a própria live, em contradição com a declaração que ele deu na TV, que aí já foi um discurso por escrito, calculado, pensado, não é? Não demonstra que ele continua conflitado? Olha, bom, aquilo era minutos depois, né, do fim da apuração, ainda era um clima de campanha, aliás, nós ainda estamos em um clima de campanha. Pois mas né? Aí está falando de dentro, não é? Não sei, talvez um hábito, né? O novo personagem que ele desenvolveu ao longo da campanha, com um discurso agressivo, mas menos contundente em alguns pontos. Ele é muito contundente em relação aos seus opositores políticos, mas deixando de focar em grupos sociais específicos. Eu vi essa transição acontecer durante a campanha e acredito que ele vai continuar essa transição durante os próximos 2 meses, né, para assumir já pensando em um outro tipo de público. Se ele conseguiu fazer essa primeira transição, e que foi boa para ele, imagino que ele vá se esforçar para fazer uma segunda transição para um papel mais institucional, que também vai ser boa para ele. Não estou dizendo que ele está sendo bonzinho por fazer isso, não. Falando que é benéfico para ele representar papéis mais conciliadores ou mais próprios da situação que ele estiver vivendo. Agora, uma pergunta que se faz, e muita gente faz nesse primeiro dia após eleições, como é que Bolsonaro vai agir quando ele for contrariado? Ele é um homem notadamente com viés autoritário, é uma forma de ser e de pensar o mundo, não é? Como é que ele vai reagir quando ele for contrariado, quando ele tiver dificuldades
por exemplo, na relação com o Congresso. E aí se pensa, aí vem a discussão na sequência, o quanto as nossas instituições estão fortes para lidar com esse tipo de eventualidade. Qual que é a sua opinião sobre isso? Olha, boa pergunta. A gente tem que ver primeiro a questão da expressão dele, da forma dele comportar. Ele é explosivo mesmo, acredito que vai continuar sendo. Isso aí não tem dúvida. Agora, em termos de problema com o Congresso, em termos de como vai colocar isso na prática, primeiro a gente tem que levar em conta que ele passou quase 30 anos dentro do Congresso. Ele sabe como aquilo ali funciona, com poucas pessoas. Então, não acho que seja o caso de levar a relação com o Congresso, mesmo que ela não esteja boa, a um ponto de choque, porque ele sabe ali o que vai passar e o que não vai passar. Exatamente, até a trajetória polêmica dele ali, ele sabia onde ele ia criar uma polêmica para conseguir o destaque que ele queria, né? A manchete que ele queria. Então, nesse ponto, eu não acho muito razoável esperar uma relação conflituosa, primeiro porque ele fez uma bancada boa e segundo porque ele sabe como funciona. Claro que não vão ser uma troca de rosas, em algum momento ele vai querer alguma coisa que o Congresso talvez não esteja disposto, ele vai provavelmente elevar o tom, mas eu não acho que isso tem um risco institucional, não acho mesmo. Agora, é fato que ele vai assumir o país com muitas dificuldades e enfrentar muitos desafios. Vai ter que ter para isso, vai ter que saber lidar com conflitos, inclusive à volta dele. Se ele conhece bem o Congresso, isso vai ser colocado em teste, né? Porque, na verdade, ele nunca ocupou liderança no Congresso e tal, mas, por outro lado, ele tem vários grupos de interesse em torno dele, que estão ali, que apoiaram e que têm expectativas. Por exemplo, os militares, que muitos deles têm perfil nacionalista, em contraponto, por exemplo, a liberais, que têm liberais com um viés, pessoas que são liberais econômicos. Sim. E que têm uma contradição com esses militares nacionalistas. Ele vai ter que lidar com isso, né? São muitos desafios. Sim, eu acho interessante você colocar esse ponto, porque nós estamos em uma crise econômica sem precedentes, da qual a gente ainda não saiu, né? A gente parou de afundar nos últimos, 1 ano e meio, nós paramos de afundar. Mas a situação ainda está ruim para a maioria dos brasileiros. Acho que aí está a chave para onde a gente tem que estar olhando. Inclusive para pensar o governo de Bolsonaro como um todo, a questão das instituições, a relação com o Congresso, a gente tem que olhar primeiro para a economia. Por quê? O que vai dar um impacto positivo para ele? O que vai dar popularidade para ele? O que vai fazer o governo dele ser bem visto? Vai ser fazer a economia crescer. Isso não tem dúvida. Isso é bastante claro. Se ele consegue reverter desemprego, se ele consegue recuperar a economia e fazer com que as pessoas percebam uma melhoria na sua vida, então desemprego, consumo, então tá ótimo. Então ele tem esse capital político agora que ele foi eleito, ele vai ampliar isso. E a tendência é ter um governo extremamente tranquilo do ponto de vista de tensionamento das instituições em relação com o Congresso e até entre os grupos de interesse, porque você, tendo riqueza para distribuir, você tem como distribuir essa riqueza. Agora, esse é o cenário positivo. Tá? O cenário negativo é que ele não consiga reverter esse quadro econômico, rapidamente o apoio político que ele tem hoje vire uma insatisfação e vire uma demanda sobre ele. E qual caminho ele vai ter? A economia não funciona na rapidez que os políticos precisam e querem. Como que ele vai fazer para ganhar popularidade ou se manter popular em um cenário em que as pessoas estão se frustrando com ele por causa das condições de vida? Aí sim a gente tem alguns perigos de tensionamento e de problemas institucionais. Não acho uma coisa no sentido de golpe, não, mas sim algo no sentido que ao ter esse tipo de dificuldade possa optar por um viés mais autoritário e entrar em conflito com outras instituições. Eu acho que não tão diretamente, mas nesse sentido sim. Eu acho que, por exemplo, ele pode tentar ganhar popularidade. Vamos colocar isso em termos de tempo, lá para o segundo semestre, lá para setembro de 2019, ele começa a colocar em pauta alguns temas que são mais polêmicos, por exemplo, redução de maioridade penal, liberação das armas, essas coisas que podem dar um destaque para o governo, podem chamar atenção e podem, enfim, capitalizar politicamente em favor dele.
e mas desviar... Que são polêmicas. São polêmicas e desvia o foco da economia. Entendeu? Faz com que as pessoas... seria uma maneira dele conseguir recuperar a popularidade que ele não teria... ele teria perdido por um fraco desempenho da economia, enfrentando esse tipo de oposição, talvez tentando recuperar o clima dessa campanha de popularização, de polarização, e isso seria ruim. Eu estou calculando isso, vamos supor, segundo semestre, setembro, outubro do ano que vem, né? Tomara que não aconteça, né? Porque seria ruim para todos nós. Então ele desviaria de uma agenda mais concreta de melhoria da economia e da riqueza das pessoas para uma agenda mais cosmética. E aí ele usaria essa imagem dele de força, de decisão e tal, para tensionar o Congresso, tensionar instituições, polarizar a população de novo, instigar a população de novo e ganhar com isso uma popularidade que ele teria perdido. Isso é um perigo, isso é um cenário perigoso, realmente perigoso. Agora, a reforma da Previdência, tudo leva a crer que é uma pauta que está ligada à questão econômica diretamente e já tem uma discussão, inclusive, entre as figuras que estão em torno dele. O Lorenzoni fez uma declaração de que essa é uma discussão para o ano que vem e o general Mourão, que é o vice dele, conflita, né, com o Lorenzoni nesse sentido, dizendo que não, que você tem que discutir agora, tem que resolver já e não sei o quê. Então, já é uma coisa que pauta da economia, já é conflito dentro do próprio grupo que está em torno dele. Não é? Infelizmente, né, nós temos um problema previdenciário que ele já está em pauta há pelo menos uns 20 anos, e é uma pauta grave há pelo menos 20 anos, e quando a bomba está prestes a explodir, o governo da vez faz uma mini reforma, uma reforma cosmética. Então, vamos supor, o problema de pressão orçamentária que ia explodir ano que vem, você faz uma mini reforma, joga para daqui a 5 anos, não sei quem vai ser o presidente, não sei. E eles fizeram isso, né? Fernando Henrique, Lula também fez uma certa alteração e eles vão ganhando tempo com isso. Eu acredito que deva ser o cenário com Bolsonaro também. Né? Ele vai assumir com uma base boa, essa tensão da Previdência ligada aí à questão econômica talvez ajude o Congresso a alavancar alguma mudança e, enfim, que seja feita. Né? Eu estou imaginando pelo caminho mais fácil. Todos eles vão tentar procurar o caminho mais fácil e menos polêmico. Né? Eu imagino que seria nesse sentido, ou seja, no final desse ano, no início do ano que vem, faça uma alteração pontual para algum refresco orçamentário aí que dê para você trabalhar 1 ou 2 anos, você ganha 1 ou 2 anos a mais no orçamento. Eu acredito que é o que tem mais chance de acontecer, porque realmente, como você colocou, grupos antagonistas, o próprio Bolsonaro vem de uma tradição parlamentar de representação de interesse de grupos aí bem pontuais, brigando por pensão de militar, por salário de militar. A carreira dele foi toda em cima disso. Então ele sabe bem o que é isso e ele sabe que quem está nesse jogo não vai ceder, não está disposto a ceder. Então tem lá representando os caminhoneiros, grandes agricultores e funcionários públicos de carreira municipal, estadual, federal, todos ali jogando para o seu pequeno público. Os próprios militares. Principal, agora mais do que nunca, mas sempre participaram desse jogo e não estão dispostos a ceder 1 milímetro. Então é aquela história, ele sabendo disso, vai empurrar a grande briga, a grande discussão para daqui a 2, 3 anos. Agora, Paulo, na sua avaliação, o que permitiu um deputado, dentro da Câmara dos Deputados, pensar no conjunto dos 513, um deputado inexpressivo, que ele tinha notoriedade mais pelo seu perfil particular do que propriamente pela sua atuação. O que permitiu esse deputado virar presidente da República? Que conjuntura foi essa? E conjunto de fatores, né, levou Bolsonaro a essa situação, a essa condição? Uma série de conjunturas que foram se acumulando com o tempo e eu acredito que, inclusive, o protagonismo dele aí é quase que nenhum, na verdade. Ele foi oportunista no sentido de perceber um momento favorável e daí para frente quase que muitas coincidências foram acontecendo. Você tem, por exemplo, uma coisa que eu destaco já há alguns anos. Tem 2 temas no Brasil que eles estão fora do discurso político há muito tempo e,
enfim, né, eu aponto isso há um tempo que quem levantasse essas bandeiras ia ganhar uma vantagem considerável, que são segurança pública e transportes. E transportes, ninguém levantou esse tema ainda nessa campanha, mas segurança pública, de uma maneira bastante enviesada, né, bastante simplista, foi o que o Bolsonaro fez e foi o único a fazer. Claro que, né, que foi um discurso agressivo e tal, mas ele tocou no assunto. E faz um tempo que essa é a demanda, uma das principais demandas do brasileiro que mora nas grandes cidades. Isso não é abordado. Você vê os planos de governo, os discursos, volta essa campanha 2014, 2010, são coisas genéricas, são coisas pontuais, eles falam assim rapidamente. Isso eu estou pegando de todos os partidos. Agora, é um assunto que não participa. Ele entra nesse assunto, talvez não seja uma coisa muito calculada, mas ele entra falando disso como a bandeira principal dele. Então ele tocou em uma questão que estava ali para ser explorada por qualquer um e não vinha sendo explorada. Isso é só um ponto, né? Então, nesse sentido, independente de ser um discurso tecnicamente viável ou não, ele foi lá e falou do assunto, e agora, ninguém mais fazia isso. O fato de ser também um candidato que assume uma condição assim, de ser antissistema, antipetista, isso faz parte desse caldo? Faz parte e faz parte bastante, inclusive acho que são coisas diferentes. A gente pode pegar, por exemplo, um dos fatores é o cansaço da população em relação à forma como a política vem acontecendo. Isso 2016, a eleição municipal já apareceu muito, as pessoas um pouco cansadas dos mesmos nomes, dos mesmos partidos, uma demanda por renovação que, se não fosse por bem, seria por mal. Se não fosse algo transicionado e escolhido pelos partidos, eles todos repensando, vamos mudar nosso discurso, vamos mudar nossas caras, o que não houve de grande partido nenhum, né? Se não fosse uma coisa, uma transição organizada, seria uma transição abrupta como foi. Mas isso já está se anunciando. Outra questão também, ligada ao que você falou, nós temos uma enciclopédia de erros do PT, erros táticos, erros eleitorais, que vem se acumulando há muito tempo, e que foram criando esse público, aumentando esse público antipetista para um número que nunca se viu antes. Isso também tem uma certa ausência do PT de tentar fazer uma campanha mais ligada à população, que isso também deixou muito espaço para ser explorado, não só pelo Bolsonaro, como qualquer um outro que explorasse. Que papel a Haddad vai assumir agora? Olha, Haddad e Ciro. Eu acho difícil, eu posso vir a queimar minha língua, mas eu acho que o Haddad já cumpriu o papel dele do ponto de vista nacional. Ele estava ali como alguém indicado por Lula para cumprir um papel ali de representante de Lula e acredito que passou esse momento. Você acha que ele não assume nenhum papel de liderança? Olha, eu acho que porque ele não tem, efetivamente ele não tem a liderança. Ele não fala por si, ele não assume posições por si. Ele teve ali bastante claramente, isso no primeiro turno ficou bem claro, né? Ele colocando ali, representando a liderança de Lula. Então, a menos que ele vá mudar o perfil dele, que ele vá repensar a carreira dele, um papel de liderança, ainda mais do ponto de vista nacional, não. Agora, do ponto de vista estadual, em São Paulo, municipal, ele está com uma alavancagem muito boa, né? Ciro Gomes, rapidinho, porque nós precisamos falar de Minas. Sim, Ciro Gomes eu acho que é um grande nome que sai desse ano. Ele conseguiu fazer uma campanha com princípio, meio e fim, não se destemperou. Claro que ele se destempera sempre, né? Mas a derrota dele não foi por causa dele ou dos destemperos dele, conseguiu levar uma campanha de uma maneira, vamos dizer, civilizada do início ao fim, conseguiu se conter, conseguiu articular, ele conseguiu fazer uma campanha, né? Que não fosse igual a dele de 2002, que ele fundou a própria campanha. Ele sai com uma figura fortalecida, ele sai aí com uma base eleitoral boa, com um discurso que amadureceu bastante, vai aprender, né, com alguns erros, acho que mais no sentido de articulação. Vai precisar ter partido, né? Pois nesse sentido. E, que não é muito forte dele. Ele vai ter que ser, se ele quer ser o líder da esquerda, ele vai ter que assumir isso também, porque ele tinha hora que ele queria apaziguar a esquerda, tinha hora que ele desfazia da esquerda toda. Uma das coisas que prejudicou foi ter ficado com um pé cá e um pé lá o tempo inteiro. Agora, Paulo, em Minas elegeu com 70% dos votos válidos Romeu Zema. O empresário que é novo na política desbancou o PT
e o PSDB no estado, que tinha aí uma polarização antiga de mais de 15 anos, enfim, são vários mandatos. Como é que você identifica na fala dele, depois da eleição, o rumo que ele vai tomar? Nós vimos um Zema, logo depois do primeiro turno, surpreso, como de resto o resto do estado, né? Com o resultado do primeiro turno. Agora, ele é efetivamente, durante todo o segundo turno ele liderou, ele é efetivamente o governador eleito. Tem uma mudança na fala. Como é que você vê essa mudança na fala e qual é o que ele está sinalizando, não é? Ele está abrindo mão daquele discurso ultraliberal? Olha, eu acho que tem até um certo paralelo com o Bolsonaro, porque ele está passando por uma transição muito importante do primeiro para o segundo turno, né? Ele se colocava no primeiro turno como uma terceira via e a proposta dele era praticamente só essa, era ser uma alternativa. E na medida que ele virou uma alternativa real, ele precisou ter efetivamente uma série de propostas e foi revendo e mudando isso ao longo do segundo turno, né, da campanha do segundo turno. Eu acho isso muito saudável. Eu acho que uma preocupação, agora falando, né, com a perspectiva de mandato, né, uma preocupação que a gente tem que ter de uma eleição de uma figura tão ligada ao mercado privado é que essa figura reproduzisse alguns preconceitos que existem em relação ao serviço público. Por exemplo, eu leciono gestão pública já há alguns anos, eu costumo falar isso. Existe um preconceito de que a gestão pública é uma versão piorada da gestão privada, uma gestão mais lenta, mais incompetente da gestão de uma empresa. E é completamente diferente, são outros processos, é tudo diferente. Então, seria um risco que você tivesse uma postura ultraliberal no sentido de que o Estado é uma grande empresa e que, se aplicar os métodos de uma empresa, o Estado vai funcionar maravilhosamente bem. Isso está provado que não, e eu acredito que ele percebeu isso durante a campanha do primeiro para o segundo turno, né? A questão das privatizações, aquilo me parecia uma bandeira, simplesmente para constar. E aí foi percebendo que Copasa e Semig têm um papel institucional a cumprir, coisas importantes ali, não é simplesmente uma questão de princípio, e aí ele foi moderando o discurso dele à medida que ele foi percebendo. Só para a gente alinhavar, o principal desafio dele, o que vai ser o maior desafio que ele vai enfrentar ao assumir? A questão orçamentária, que no Estado está muito ligada aos pensionistas de educação e segurança pública, que não tem nem muito espaço para mexer. Ele fala em corte de gastos, mas são gastos que não fazem uma diferença tão grande. Então, o problema dele vai ser pessoal, estrutura de pessoal, que também na segurança pública e educação não tem muito espaço para cortar, e a questão dos pensionistas também. A maior parte do nosso comprometimento fiscal está ligado à folha de pagamento. E no espaço dessas duas carreiras ele não tem como mexer muito. Então fica aí um espaço para ele ter criatividade e inovar. Paulo Diniz, muitíssimo obrigado por ter vindo ao Mundo Político. É um prazer. Eu conversei com o professor Paulo Diniz, que é cientista político da UNA, e nós falamos aqui nesse pós-segundo turno, definidos os governador do estado e o presidente da República. Ele fez uma análise desses personagens que vão assumir a partir do dia 1º de janeiro o poder tanto em Minas quanto em nível nacional. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e lembre-se que você também pode assistir nossas entrevistas pelo YouTube e pelo nosso site e interagir com a gente pelo e-mail e pelo Twitter. Então, até a próxima.